Como que o ser humano foi criado? De acordo com as religiões e filosofias antigas, um Deus ou seres espirituais criaram as almas humanas para viver. Esse Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. De acordo com, então, vamos falar cada um aqui. Então, de acordo com como o ser humano foi criado, de acordo com as religiões, que as filosofias, então um Deus fez o ser humano, né? A criação. Ele criou o ser humano ali do zero, com o objetivo de fazer esses humanos viverem, né? E de acordo com a ciência, o ser humano é um produto da evolução da matéria, desde o átomo, das células, até o organismo complexo que somos hoje. Então, como que o ser humano foi criado? A gente tem duas visões, duas perspectivas, duas origens, né? A origem religiosa e filosófica das religiões, das tradições, que existe um Deus que criou o ser humano, que é a criação, né? E embaixo a gente tem, de acordo com a ciência, não existe Deus, né? O ser humano ele é um produto da evolução da matéria. Então a gente é hoje a evolução da matéria, desde o átomo, das células até o organismo complexo que a gente é hoje. Então é interessante ver essas duas visões, né? Como o ser humano foi criado pela religião e como o ser humano foi criado pela ciência. Uma coisa é fato e não nos deixa dúvida. O ser humano evolui e está evoluindo ao longo dos tempos, desde a evolução dos hominídeos antigos até chegar ao ser humano consciente de hoje, que cria invenções altamente tecnológicas e pensa sobre a sua própria existência e Deus. A todo momento, nós humanos estamos aprendendo e evoluindo. Antes e ainda hoje, tínhamos programações, instintos de sobrevivência, formas de agir que não eram tão racionais, e hoje agimos de forma mais racional. Fomos aprendendo com o tempo a usar a mente e o pensamento. Então, como eu falei, a forma como o ser humano foi criado, a gente tem duas visões, a visão religiosa e a visão científica. Mas independente de qual está certo ou não, igual eu falei aqui, uma coisa é fato e não nos deixa dúvida. O ser humano ele está evoluindo, né? O ser humano está evoluindo. Isso não tem como a gente ignorar, não tem como a gente questionar. O ser humano está evoluindo. Se a gente olhar para o passado da humanidade, na época que a gente era homo sapiens, hominídeos primitivos, homens das cavernas, e até o que a gente é hoje, criando invenções altamente tecnológicas, a gente viu que o ser humano realmente evoluiu. O ser humano foi realmente aprendendo a pensar, aprendendo a criar coisas de formas melhores, né? As invenções ali, igual eu falei, o ser humano cria invenções e vai melhorando cada vez mais conforme o tempo passa, ele vai evoluindo. Então, a todo momento estamos aprendendo e evoluindo, né? Antes, a gente tinha programações de instinto de sobrevivência, né? Que não eram tão racionais. Então, antes, na época dos primitivos lá, a gente tinha instintos, a gente tinha programações também, que não era que eram coisas básicas de sobrevivência, que eram instintos, né? De correr, de se alimentar, de tentar sobreviver. A gente tinha instintos. Agora hoje, a gente ainda tem instintos básicos, primitivos, mas hoje a gente consegue pensar, hoje a gente consegue criar invenções, criar coisas para facilitar a nossa vida. Hoje a gente consegue usar o fogo, por exemplo, naquela época a gente usava o fogo só para comer, por exemplo, né? Hoje a gente consegue usar o fogo para várias coisas, para criar infinitas possibilidades. Antes a gente era programado, né? A gente tinha instintos, e hoje a gente consegue pensar a gente consegue agir de forma mais racional, né? A gente foi aprendendo a usar o pensamento.